Olá pessoal, professor Átila na área, vamos dar início ao nosso módulo 2 de História, beleza? Vamos começar sem mais delongas. Esse módulo a gente vai falar de 3 grandes sociedades passadas: os gregos, espartanos e atenienses e os romanos, aqui, certo? Vamos começar já do início. Lembra lá no vídeo anterior que eu disse que com o passar do tempo as sociedades foram evoluindo, foram produzindo alimentos. Esse excedente foi sendo comercializado. A partir desse comércio surgiram pontos fixos dessa comercialização e esses pontos fixos se transformaram em cidades-estado. Aqui, cidades-estado, né? Que era a cidade que tinha a sua própria lei, a sua própria moeda, a sua própria língua. E na Europa Ocidental, a gente vai dar atenção para 2 sociedades nesse primeiro momento: a sociedade espartana e a sociedade ateniense, né? Mais especificamente, os gregos num contexto geral. Algumas coisas em comum que essas pessoas tinham: eram politeístas. O que é isso, professor? Adoravam vários deuses. Tanto é que a mitologia grega, né? Zeus, Atenas, Hera, Afrodite, os próprios semideuses, né? O mais famoso dele, o Hércules, as figuras mitológicas como os centauros, as ninfas, etc., são de um imaginário riquíssimo e que habita a nossa mente até hoje, né? Vejam os filmes mais recentes, como por exemplo, Percy Jackson, né, e a sua trilogia, os filmes do Hércules, etc, etc. Os Jogos Olímpicos, né? O que são esses Jogos Olímpicos? São jogos para homenagear, que os gregos inventaram, para homenagear os deuses do Olimpo, que era o lugar onde os deuses habitavam num canto superior da sociedade, né? Onde era esse Olimpo? Só a imaginação grega pode nos dizer, certo? Vamos começar aqui, ó. Essas cidades-estado vão surgir na Grécia por volta do século 11 e 10 a.C., ok? As sociedades mais evoluídas, como Atenas e Esparta, né, essas cidades-estados mais evoluídas, vão se consolidar no século 6. Então, depois de aí 400 anos de tentativas de comércio, fixação de moradia, consolidação de leis, etc. Professor, por que está dando destaque para Atenas e Esparta? Porque essas duas realmente se destacaram em 2 conceitos, né? O conceito de governabilidade, governo, e o conceito de militarização, de força, cada uma com a sua cidade-estado, Atenas e Esparta, respectivamente, governo e força militar. Vamos dar destaque aqui, ó. Os gregos chamavam as suas cidades de polis. O que é essa polis? É uma cidade, né, um estado independente. Note essa palavra aqui, ó, com um E maior, um E maiúsculo, porque é uma instituição, é um nome próprio, é o governo, é quem cuida das pessoas, né? Como se fosse hoje o Estado brasileiro, ok? Não é o Estado de Goiás, essa nomenclatura. Não, é o Estado num todo, o conjunto de regras que vai regir a sociedade. Nessas sociedades gregas, a cidadania, o conceito de ser cidadão, era algo muito restrito para poucas pessoas, uma pequena parcela da sociedade, e criteriosa. Havia alguns critérios, como, por exemplo, a escolaridade e a renda, né? É o que a gente chama de cidadania censitária. Através do censo de renda que a pessoa possuía, ela era cidadã ou não. E era restrita aos homens, e ponto. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não eram cidadãos na sociedade grega, tá? Isso vale tanto para Atenas quanto para Esparta. Em Atenas, vamos dar um foco aqui, ó, no governo. Vai ser um governo que lá no século 7 e 6 a.C., um governo aristocrático. O que é um governo aristocrático? Um governo de poucos, né? Uma pequena família, um pequeno grupo que cuidava de toda a sociedade, chamada aristocracia. Bem no início. Com o passar do tempo, os atenienses foram vendo que essa forma de governo não atendia a todo mundo. E aí um cidadão chamado Solon, por volta do século 5, 594 a.C., propôs uma série de reformas para ampliar esse governo e levar esse governo aos cidadãos gregos atenienses. E aí surge o conceito de democracia. Demo, em grego, significa povo. Cracia,
governo é o governo do povo, feito pelo povo, para o povo. Só que olha a contradição aqui, esse povo eram os cidadãos, mas era algo bem restrito. As outras camadas populares não participavam desse governo. Então percebam aí já um pouco a diferença. Hoje nós temos uma democracia onde todo mundo participa, desde que tenha idade para isso. Certo? Você vota, você elege os seus representantes e você cobra. Bom, pelo menos na teoria você tem que cobrar. O cidadão, aí a sociedade era dividida dessa forma. No topo, os cidadãos, né, essa parcela mais restrita da sociedade, os escravos e os metecos. Quem eram os metecos? Estrangeiros que passavam pelas cidades atenienses, fixavam moradia, pagavam imposto, mas não tinham direito à cidadania. Os escravos era a parcela, segue algumas lendas, né, alguns dados históricos que 60% da população ateniense nessa época aqui, século 5, 4, 3 a.C., era escrava. Ou seja, era uma sociedade que viveu à base da escravidão. Tá? Esse escravo, ele era parte do senhor. Ele era propriedade. Ele não trabalhava em um serviço específico. Ele trabalhava para o senhor. Então, ele era castigado, ele era preso a esse senhor. E aqui em Roma, essa escravidão vai ser diferente, mas na sociedade romana, a escravidão ela podia ser comprada pelo próprio escravo. Por exemplo, eu sou escravo de um senhor, e aí eu consigo um trabalho fora do meu horário de expediente, né, com o meu senhor, consigo uma grana, pago essa grana para o meu senhor e eu fico livre, me torno um homem livre. Em Atenas e em Esparta não tinha isso, tá? Era uma sociedade que se consolidou à base da escravidão. E aí eu quero que você dê um destaque para esse termo, né, o escravismo, nessas duas sociedades, ok? Serão cidadãos politeístas e com o passar do tempo, outra cidade-estado vai se formando ali na região do mar Mediterrâneo, que é a sociedade espartana. Diferente dessa sociedade aqui, que dava ênfase na educação, na cidadania, na democracia, para poucos, Esparta constituiu-se em um governo aristocrático, um pequeno grupo de pessoas, e militar. Assista ao filme 300. Esse filme mostra bem a realidade da força dos guerreiros espartanos, né? Isso é uma herança que eles tiveram de um povo que originou a cidade de Esparta. Os dórios eram grandes guerreiros, cavaleiros, e tinham o militarismo, a herança militar, como lema de vida. Guerreiro espartano que morresse em combate era saudado pelo resto das memórias de quem viveu aqui com ele. Então era uma honra para um guerreiro espartano morrer em combate. O filme 300 mostra muito bem isso. Dá uma ligada lá. Também eram politeístas, né? Adoravam vários deuses. Era uma das poucas coisas em comuns que as cidades-estado tinham, mesmo sendo independentes. A religião era bem parecida, era quase a mesma. E com o passar do tempo, entraram em guerra com a cidade-estado que se destacava, Atenas. E essa guerra entre Esparta e Atenas, né, foi chamada de Guerra do Peloponeso. Essa guerra foi tida como vitória espartana por conta da força militar dos espartas, só que desgastou muito esses guerreiros. E com o passar do tempo, esses guerreiros foram dominados pelos macedônicos, o rei Filipe III. Ok? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? A evolução dessas duas sociedades ao longo do tempo. Uma dava foco para um governo para o povo, mas vejam bem que era um povo mais restrito, né? E a outra dava um foco para um governo militar. Isso vai alimentar os novos descendentes que dominaram esses povos, né? Vão melhorar a democracia, vão melhorar as táticas de guerra e vão colocar essas táticas mais aprofundadas. E aí, na mesma região, ao mesmo tempo, lá no continente europeu, vão surgir os romanos, que depois vão dominar esses gregos e colocar a democracia e o militarismo junto, não em polos opostos. E daí é que esses romanos vão constituir um verdadeiro império, grande em termos de extensão territorial e grande em termos de tempo histórico, né? Foi um império, uma sociedade que governou a Europa, o norte da África e parte do Oriente Médio por quase 400 anos. Mais de 400 anos, na verdade.
E aí nós podemos dividir de forma bem breve a sociedade romana em 3 períodos. A monarquia foi bem o início da sociedade romana, né, com a figura do Senado, que era uma cúpula de anciãos que governava a sociedade, de homens mais velhos e ricos. A cidadania também era restrita nessa época, né, que durou até o século V a.C. E com o passar do tempo, os romanos perceberam que essa cidadania restrita estava tendo problemas. E aí derrubaram esse Senado, derrubaram essa monarquia e instauraram a fase república, onde a sociedade foi dividida entre patrícios, comerciantes, ricos que tinham posses e participavam das decisões sociais, e os plebeus, que eram o restante da camada popular, mas que estava reivindicando seus direitos. Percebam isso, aqui em Atenas, a maioria da sociedade era escrava e não tinha direito, né? A cidadania era um pouco restrita. Os plebeus entenderam isso e começaram a questionar algumas coisas. Pô, a gente também quer participar das decisões. Então foi instituído os tribunais da plebe. Já viu falar na palavra plebiscito? É uma consulta à população, vem daqui, ó, da plebe romana. Vocês têm que consultar o povo antes de tomar as decisões. É o plebiscito. Plebe romana, ok? No final desse período republicano, aí, que vai até o século I a.C., duas personalidades da história romana tentaram instituir algumas reformas para tentar levar a riqueza para todos. Os irmãos Graco, Caio Graco e Tibério Graco. Os dois tentaram ampliar uma reforma agrária, dar terras às pessoas carentes, mas isso foi em choque com os interesses dos patrícios. Ambos foram assassinados. E aí depois de um certo tempo, um cidadão chamado Júlio César derrubou essa república e instituiu uma nova forma de governo baseada na força, adivinhem, militar, que é o Império Romano, que surgiu ali um pouco antes do nascimento de Jesus, né, no século I a.C., e durou até o século IV depois de Cristo, que vai acontecer com as invasões bárbaras, que é um assunto para o próximo vídeo. Júlio César governou a partir de um triunvirato no início. O que é um triunvirato? Um governo de 3 pessoas. O primeiro triunvirato foi consolidado por Júlio César, Crasso e Pompeu. Crasso morreu, faleceu, Júlio César enfrentou Pompeu, derrotou Pompeu e assumiu o Império Romano. Começou a fazer algumas reformas e foi, adivinhem, assassinado. Meu Deus, esses romanos eram perigosos, hein? Com o passar do tempo, veio um outro triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Eles guerrearam entre si e Otávio acabou saindo vencedor. Olha para você ver, nem quando era um acordo, eles tinham um acordo. Otávio venceu esses 2 oponentes, Marco Antônio e Lépido, e se intitulou Augusto, o imperador romano. E aí nós temos um período aí de quase 300 anos de paz romana, Pax Romana. Período em que Roma consolidou o seu império ali na parte da Europa, norte da África e parte do Oriente Médio. E com o passar do tempo, houve também a difusão, né, espalhando aí o cristianismo, a religião de Cristo, porque Jesus Cristo nasceu em uma época onde o domínio era romano, em um território governado por romanos, certo? Dê uma lida melhor no seu material, faça as atividades propostas no final do capítulo e eu te espero até o próximo vídeo. Um abraço.